Você já se viu perdido em meio a um turbilhão de informações, de vozes que clamam por sua atenção, de ofertas que prometem preencher o vazio mais profundo da alma, mas que, no fundo, deixam-no ainda mais confuso, mais desamparado? A vida moderna nos impele a uma busca incessante, um anseio por algo verdadeiro, por um sentido que transcenda o cotidiano e nos ancore em um propósito maior, um fundamento inabalável para nossa existência. Contudo, neste cenário tão ruidoso, onde o acesso a dados e opiniões é ilimitado, quão difícil se tornou discernir o autêntico do superficial. Quão frequentemente nos pegamos questionando a validade de certas promessas, a genuinidade de certos caminhos espirituais que, a princípio, parecem tão promissores, mas que, com o tempo, revelam-se meras fachadas, sem conteúdo ou poder real. Há uma inquietação silenciosa que permeia muitos corações, o receio, quase um temor, de que a verdade, essa rocha sólida que buscamos para edificar nossa fé e nossa esperança, esteja escorregando por entre os dedos, tornando-se cada vez mais indistinta, quase inalcançável. A dúvida, uma sombra persistente, lança-se sobre a nossa percepção, questionando se aquilo em que depositamos nossa crença é de fato real, ou apenas mais uma narrativa bem elaborada. Neste mundo onde a cópia muitas vezes se veste com a roupagem do original, onde o simulacro assume a forma do sagrado, com discursos eloquentes e aparências convincentes de espiritualidade, como podemos ter certeza, uma certeza inquebrável, de que estamos caminhando em direção à fonte da vida eterna, e não a um espelho distorcido dela? A ansiedade de investir nossa fé mais profunda, nosso tempo precioso, nossa energia vital em algo que se revele uma miragem, uma ilusão cuidadosamente arquitetada para nos enganar, é um fardo existencial pesado. Vemos ao nosso redor o surgimento de tantas filosofias efêmeras, de tantos mestres que prometem revelações exclusivas e atalhos rápidos para a iluminação, de tantas experiências que clamam ser o ápice da espiritualidade, o grande despertar da consciência. Mas qual é o critério infalível, a balança justa que nos permite distinguir o ouro puro do latão reluzente, a água viva e rejuvenescedora da água estagnada e enganosa, que só promete mas não sacia a sede da alma? A vulnerabilidade humana, essa nossa sede inata por respostas definitivas, por cura, por conexão genuína com o divino, pode nos tornar alvos fáceis para aquilo que se disfarça, para o que tenta imitar a luz mais resplandecente, mas que, em sua essência mais profunda, é apenas sombra, vazio existencial. Pensamos na sutileza do engano, aquela persuasão que, com palavras mansas, promessas sedutoras e uma aparência de benevolência, desvia nosso olhar do essencial, nos afastando da verdadeira essência do que é sagrado e duradouro. Como podemos, então, proteger o nosso coração e a nossa mente dessas artimanhas, dessa performance meticulosamente orquestrada que busca usurpar o lugar que só o divino deveria ocupar em nossas vidas e em nossa adoração mais sincera? É uma vigilância espiritual constante que nossa alma clama por ter, um discernimento que nos proteja da superficialidade. A questão que se apresenta aqui não é meramente teológica, restrita a debates acadêmicos ou doutrinários. Ela é fundamentalmente existencial, visceral. Ela toca a fibra mais íntima do nosso ser, o nosso desejo ardente de pertencimento, de encontrar um propósito grandioso que dê sentido a cada dia, de experimentar uma paz que transcenda todas as circunstâncias e seja verdadeiramente duradoura, não passageira. E se eu lhe dissesse que existe um mistério milenar, uma verdade tão fundamental, tão poderosa e tão inalterável, que serve como uma âncora inabalável para a sua alma, capaz de dissipar qualquer dúvida, qualquer receio, qualquer confusão que o engano possa tentar implantar em seu caminho, uma verdade profunda sobre a própria e majestosa presença de Deus. Esta presença é tão autêntica, tão singular em sua manifestação, tão inconfundível em sua natureza essencial, que há um aspecto inerente a ela que, mesmo o anticristo, em todo o seu poder de engano, em toda a sua astúcia para falsear, manipular
e seduzir as massas. Jamais, em tempo algum, conseguirá replicar. É um selo divino, uma marca indelével do próprio Criador, um DNA espiritual que desafia e repele toda e qualquer tentativa de falsificação ou imitação barata. É a essência pura da autenticidade divina, um poder que não pode ser forjado. Hoje, juntos, vamos mergulhar nas profundezas dessa verdade libertadora que nos oferece segurança em meio à incerteza. Vamos além das superfícies e das aparências enganosas para tocar a essência pura do que significa a presença de Deus. Uma presença que é a fonte primordial e inesgotável de todo o verdadeiro poder, de toda a genuína esperança que anseia por um futuro melhor. Prepare-se para que sua fé seja não apenas fortalecida por novos conceitos, mas profundamente e solidamente ancorada em uma realidade que é irrefutável, impenetrável ao engano. Prepare-se para ver a realidade espiritual sob uma nova e brilhante luz, um discernimento aguçado que o equipará de forma poderosa para enfrentar os desafios e as confusões dos tempos atuais com clareza e convicção. Esta jornada que iniciamos agora não é apenas sobre adquirir conhecimento intelectual sobre Deus. É, acima de tudo, sobre encontrar a segurança inquebrantável em um Deus que é, em sua essência mais pura, absolutamente inimitável. É sobre despertar para o poder transformador que reside exclusivamente na autenticidade divina. Um poder que ninguém pode roubar, ninguém pode falsificar ou diminuir. Vamos juntos desvendar esse mistério e permitir que a sua fé seja não apenas renovada, mas edificada sobre um fundamento eterno e inabalável. Uma fundação que se revela através de palavras antigas, mas eternamente vivas e relevantes para hoje. Após refletirmos sobre a busca incessante por algo real e a inquietação de um mundo repleto de imitações, somos confrontados com a dura realidade do cenário atual. Vivemos em uma era onde a fronteira entre a verdade e a falsidade se torna cada vez mais tênue, quase imperceptível. Não é apenas uma questão de desinformação no plano secular, mas uma proliferação alarmante de espiritualidades vazias, propostas sedutoras que prometem paz, plenitude e poder, mas que, na sua essência, são desprovidas de qualquer conteúdo divino e, por vezes, perigosamente desviantes. Observamos com preocupação a ascensão de gurus que se autoproclamam portadores de sabedorias ancestrais ou revelações exclusivas, arrastando consigo multidões famintas por respostas, por uma conexão que lhes pareça significativa, mas que, em muitos casos, acaba por deixá-las mais perdidas e desiludidas do que antes. A dor de viver neste tempo de confusão espiritual é profunda e real. Ela se manifesta na ansiedade que nos atinge quando tentamos discernir qual caminho seguir, qual voz ouvir em meio a tantas que clamam ser a verdade. Há um medo latente e justificável de ser enganado, de investir a nossa fé, o nosso tempo, o nosso próprio coração em algo que, no fim, não passe de uma ilusão bem arquitetada. O questionamento é inevitável. Como podemos ter certeza de que a semente que plantamos em nosso solo espiritual germinará em vida e não em desilusão? A superficialidade das redes sociais, por exemplo, onde tudo parece efêmero e baseado em aparências, infiltra-se também no campo espiritual, tornando a busca por algo sólido e duradouro um desafio ainda maior. A própria ideia de que tudo é relativo corrói a base de qualquer verdade absoluta, deixando-nos à deriva em um mar de opiniões e sentimentos pessoais, sem um farol firme para nos guiar. Essa relatividade, embora aparentemente libertadora, é na verdade uma corrente, pois nos aprisiona na incapacidade de encontrar qualquer fundamento sólido para a nossa esperança e para a nossa própria existência. A sutileza do engano é, talvez, o aspecto mais perigoso. O anticristo não se apresenta abertamente com chifres e tridentes, com uma face de maldade explícita e repulsiva. Não. Sua estratégia é muito mais sofisticada, muito mais insidiosa. Ele se disfarça, assume a roupagem da luz, da sabedoria, da benevolência. Ele imita com uma perícia assustadora aquilo que é bom, verdadeiro e puro,
apenas para desviar os incautos, para seduzir os corações que buscam sinceramente o divino. Ele pode oferecer experiências que se assemelham à espiritualidade, sensações que dão uma falsa impressão de conexão, palavras que ecoam a verdade sem, contudo, possuir a sua essência. A pergunta crucial que nos atormenta neste cenário é: como saber se aquilo que sentimos, se aquilo que nos move, se a voz que ouvimos em nosso íntimo ou no mundo ao nosso redor é realmente divino ou apenas uma performance brilhante, uma imitação tão perfeita que consegue enganar até os mais vigilantes? A resposta a essa pergunta não é trivial, não é superficial. Ela exige um discernimento apurado, uma sensibilidade espiritual que transcenda o mero intelecto e penetre no âmago da verdade divina. É preciso ir além da superfície, além das emoções efêmeras, para encontrar a raiz da autenticidade. Neste labirinto de incertezas e enganos, onde as sombras se agigantam e as vozes se misturam, a alma humana clama por uma rocha inabalável, por um refúgio seguro. Ansiamos por uma verdade que permaneça inalterável, um ponto de ancoragem que resista a todas as tempestades de doutrinas e filosofias conflitantes que assolam o nosso tempo. Necessitamos de um lugar, uma experiência, um conhecimento onde a presença de Deus não seja apenas um sentimento subjetivo ou uma crença abstrata, mas algo tangível, provado, irrefutável. Algo que esteja blindado contra qualquer falsificação, imune às artimanhas do engano, capaz de se sustentar por si só em meio a qualquer adversidade. A consciência dessa necessidade urgente nos impulsiona a buscar uma fonte de autenticidade que seja imune à corrupção. Uma luz que dissipe as mais densas trevas da confusão e do engano espiritual. Essa busca não é opcional. É a própria essência da nossa jornada espiritual em tempos tão desafiadores. E é exatamente essa rocha, essa verdade, esse lugar, que os salmos nos prometem revelar, conduzindo-nos para além da névoa das imitações, para o solo firme da verdadeira presença. Depois de contemplarmos o cenário de incerteza que se desenrola diante de nossos olhos, com suas sombras e imitações que tentam se passar por luz, surge uma questão central e definidora. Por que afirmamos com tanta convicção que a presença de Deus é inimitável? Não se trata de uma mera declaração de fé, mas de uma compreensão profunda da natureza do divino, uma verdade que se enraiza na própria essência de quem Deus é. O anticristo, em sua astúcia, pode mimetizar milagres, pode proferir palavras que parecem sábias, pode até mesmo engendrar movimentos que simulem uma espiritualidade profunda. Mas há um DNA espiritual, uma impressão digital divina, um conjunto de atributos intrínsecos à presença de Deus que são, por definição, intransferíveis, inalcançáveis e, portanto, absolutamente impossíveis de serem replicados por qualquer força que se oponha ao Criador. Compreender isso é a chave para a nossa segurança espiritual e para o discernimento em tempos de grande engano. Um dos pilares dessa inimitabilidade reside na própria origem da vida. A presença de Deus é a própria fonte, o manancial de toda a existência. Ele não apenas criou a vida, mas ele é a vida. Gênesis nos narra o fôlego divino, infundindo alma no barro, um ato que transcende qualquer capacidade de manipulação ou simulação. O anticristo pode governar sobre o que já existe, pode distorcer, pode destruir, mas jamais poderá criar a vida, o sopro vital que anima o ser, a centelha da existência que emana diretamente do eterno. A vida em sua essência mais pura, a capacidade de gerar, de sustentar, de renovar. Isso pertence unicamente a Deus. Uma imitação pode engendrar um simulacro de existência, uma aparência de vida, mas nunca a essência da vitalidade que provém de um Criador que é, em si mesmo, a plenitude da vida. É por isso que quando sentimos a presença genuína, sentimos um avivamento, uma restauração, um reavivar do espírito que nenhuma imitação é capaz de oferecer, pois ela não possui a essência doadora de vida. Adicionalmente, a inimitabilidade se manifesta no amor incondicional de Deus.
O engano, em sua natureza, opera sob a lógica da troca, do benefício próprio, da manipulação. O amor que as forças do mal podem oferecer é sempre condicional, transacional, buscando algo em troca, visando o controle e a subserviência. No entanto, a presença de Deus é permeada por um amor que transcende o entendimento humano, um amor ágape, abnegado e sacrificial, que se doa sem esperar nada em retorno, que busca o bem do outro mesmo à custa de si mesmo. O sacrifício de Cristo na cruz é a manifestação máxima desse amor incondicional. Nenhuma imitação, por mais bem intencionada ou convincente que pareça, pode replicar essa entrega total, essa pureza de intenção que não se contamina com egoísmo ou interesses ocultos. Quando a presença de Deus se manifesta, sente-se uma aceitação plena, um perdão que liberta, uma graça que constrange e transforma. Isso é a assinatura divina do amor. É a essência do amor que o anticristo jamais poderá replicar, pois o seu reino é fundado no egoísmo, no poder e no controle, nunca na entrega sacrificial e desinteressada. A soberania inegociável é outro pilar inabalável da presença divina. A presença de Deus vem acompanhada de uma autoridade intrínseca, uma soberania que não foi conferida, mas que emana de sua própria natureza como o supremo governante do universo. Ele não precisa de aprovação, de validação ou de permissão para ser quem ele é e para operar com seu poder. Essa soberania se manifesta na ordem do cosmos, na fidelidade das promessas e na certeza do seu plano eterno. O anticristo pode exercer poder, mas é um poder usurpado, limitado, dependente de circunstâncias e da permissão divina para existir e atuar. Ele não é soberano em si mesmo. É um impostor que busca imitar a autoridade, mas que, em essência, é um servo do mal. A presença de Deus, por outro lado, carrega consigo a autoridade de quem diz: "Eu sou". É um poder que não se curva, que não negocia, que não cede, e que, em sua essência, não pode ser concedido ou usurpado por qualquer outro ser. É uma autoridade que estabelece e que não pode ser estabelecida por alguém que não seja o Criador. Por fim, a presença de Deus é marcada pelo testemunho interior do Espírito Santo. Esta é, talvez, a mais pessoal e íntima das inimitabilidades. Quando a presença de Deus se manifesta em uma vida, ela o faz através da habitação do Espírito Santo, que é o selo, a garantia, o penhor da nossa filiação divina. O Espírito Santo transcende o racional e toca o espírito humano de uma forma única, conferindo um testemunho interno, uma certeza que não se baseia em emoções passageiras ou em argumentos lógicos, mas em uma convicção profunda que se enraiza no íntimo do ser. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos capacita a chamar Deus de Pai. É Ele quem nos consola, guia e ensina. Nenhuma imitação pode replicar essa conexão profunda e pessoal, esse selo interior, que é a marca de um relacionamento genuíno com o Criador. As experiências forjadas pelo engano podem gerar euforia, podem produzir visões ou sensações poderosas, mas jamais terão a capacidade de conferir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são a manifestação do DNA espiritual de Deus em nós, uma prova irrefutável de sua presença inimitável. É um selo que nenhuma imitação pode replicar ou falsificar. Se o DNA espiritual de Deus é de fato inimitável, como acabamos de explorar, como podemos então reconhecer essa autenticidade em um mundo saturado de ruídos e enganos? Qual é a bússola, o manual prático que nos guia através da névoa das imitações para o solo firme da verdadeira presença? A resposta, amados irmãos, jaz nas páginas eternas de um livro que ecoa as profundezas da alma humana e a majestade do divino: os Salmos. Eles não são meras coleções de cânticos e orações. São, na verdade, um espelho multifacetado, onde a fragilidade e a vulnerabilidade da alma humana se encontram e se refletem na fidelidade inquebrável de Deus. Nos Salmos,
encontramos não apenas a busca do homem por Deus, mas, de forma ainda mais reveladora, a incansável resposta de Deus ao seu povo. É um registro bruto e autêntico de emoções, alegria exultante, desespero avassalador, súplica dolorosa, louvor fervoroso, dúvida amarga, tudo isso entrelaçado com a promessa e a presença constante do Criador. Nenhuma imitação consegue sustentar essa dualidade de profunda humanidade e divina transcendência com tal honestidade e poder transformador. A linguagem dos Salmos é, acima de tudo, a linguagem da intimidade. Eles nos convidam a um relacionamento com um Deus que não é distante ou indiferente, mas que ouve, que se importa, que se aproxima. O salmista não se esconde de Deus. Ele derrama o seu coração, clama em sua angústia, expõe suas falhas, celebra suas vitórias e lamenta suas perdas. Essa é uma presença que se relaciona com o ser humano em sua totalidade, com suas imperfeições e anseios mais profundos. Não é uma presença que exige perfeição inicial para se manifestar, mas uma que encontra o homem onde ele está e o eleva. O anticristo, ou qualquer outra força enganosa, pode oferecer uma performance impressionante, um espetáculo de poder ou um discurso convincente, mas nunca poderá replicar essa profunda e genuína relação de amor e intimidade. Essa escuta atenta que se inclina para o gemido da alma, como lemos em Salmos 34, onde o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A imitação sempre busca controlar, impressionar e manipular. A verdadeira presença busca o relacionamento, a comunhão e a transformação através do amor genuíno, aquele que se revela nos momentos mais vulneráveis e sinceros de um coração. Os Salmos pintam um retrato vívido do caráter inimitável de Deus. Em suas estrofes, vemos um Deus de justiça implacável, que não tolera o mal e que um dia julgará toda injustiça. Mas também vemos um Deus de misericórdia infinita, lento para a ira e abundante em benignidade, que perdoa os pecados e restaura o abatido. É um Deus de fidelidade inabalável, cujas promessas permanecem para sempre, mesmo quando a nossa fé vacila. E é, inquestionavelmente, um Deus de poder supremo, que governa os céus e a terra, que acalma as tempestades e derrota os inimigos. Essas características, justiça, misericórdia, fidelidade, poder, não são apenas conceitos isolados. Elas coexistem em perfeita harmonia na presença divina. Uma entidade enganosa pode tentar imitar uma ou outra dessas características por um tempo limitado, mas jamais poderá sustentá-las todas de forma consistente e verdadeira. A justiça sem misericórdia é crueldade. A misericórdia sem justiça é complacência. Somente Deus possui o equilíbrio perfeito, a essência pura que sustenta todos esses atributos de forma indissociável, manifestando um caráter que é impossível de ser copiado ou sustentado por quem não é o próprio autor da verdade e da bondade. Além disso, os Salmos constantemente apontam para a resposta da natureza e da criação à presença de Deus. O Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. A presença de Deus não se manifesta apenas em templos ou em experiências místicas, mas está intrinsecamente ligada à sua obra criadora. O sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os rios, os animais, todos testemunham a sua grandeza e a sua presença contínua e sustentadora. Uma imitação pode realizar prodígios ou ilusões, mas não pode sustentar a criação em sua complexidade e beleza. Não pode comandar os elementos naturais com a mesma autoridade inerente ao Criador. A capacidade de ordenar o cosmos, de manter a vida e o universo em equilíbrio, de cada nascer do sol a cada pôr do sol, de cada folha que brota a cada gota de chuva que cai. Tudo isso é um testemunho eloquente da inimitável presença de Deus, que se manifesta não apenas no micro, mas no macrocosmo de toda a existência. Um testemunho irrefutável de um poder que transcende qualquer tentativa de falsificação ou controle. Os Salmos são também um poderoso testemunho de clamor e resgate.
Eles narram repetidamente situações de aflição profunda, de inimigos opressores, de desespero iminente, e a resposta soberana de Deus em resgatar, libertar e restaurar. O Salmo 18, por exemplo, é um cântico de livramento e vitória, onde Davi narra como Deus interveio poderosamente em seu favor. O poder de Deus manifesta-se não apenas em palavras, mas em ações concretas que transformam realidades. Ele é o Deus que ergue o caído, que cura o doente, que liberta o cativo, que provê ao necessitado. Essas ações de resgate e transformação, que vão além da capacidade de qualquer imitador, são a marca da verdadeira presença divina. O engano pode prometer alívio temporário, mas nunca poderá oferecer a libertação genuína e duradoura que vem de uma intervenção divina, capaz de mudar o destino, de restaurar o que estava perdido e de conceder uma nova chance de vida em abundância. A presença de Deus nos Salmos é dinâmica, ativa, sempre operando em favor daqueles que o buscam com um coração sincero, revelando-se em atos poderosos de amor e salvação que nenhuma força terrena ou espiritual enganosa pode, por mais que tente replicar. Essa é a essência do poder que os Salmos nos mostram. Tendo desvendado o mistério da presença de Deus, reconhecendo sua inimitabilidade e a forma como os Salmos funcionam como um manual sagrado de discernimento, a pergunta que naturalmente surge em nossos corações é: como podemos então nos conectar a essa presença em nosso dia a dia? Como podemos cultivar essa realidade tão profunda e transformadora de forma prática, de modo que ela se torne a âncora e a bússola espiritual para a nossa jornada, nos blindando contra as imitações e enganos que nos cercam? Não se trata de uma busca por rituais vazios ou por um conhecimento meramente intelectual, mas de um convite a uma aplicação prática e humanizada, uma jornada de transformação que toca o mais íntimo do nosso ser. A presença de Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva que anseia por ser vivida. Comecemos pela leitura devocional dos Salmos. Não os encare apenas como textos antigos a serem lidos, mas como portais para uma conexão profunda com o autor da vida. Ao abrir um salmo, não o faça com a pressa de quem busca apenas uma informação, mas com a disposição de quem se senta para ouvir a voz de um amigo fiel, um conselheiro sábio. Permita que as palavras de Davi, ou de qualquer outro salmista, ecoem em sua própria alma. Pergunte a si mesmo: onde me encontro nesta oração? Quais medos, anseios ou louvores do salmista ressoam com a minha própria experiência? Visualize as cenas descritas, sinta as emoções expressas. A presença de Deus se manifesta na honestidade de um coração que se abre em oração e meditação. É na repetição consciente, na reflexão calma sobre as palavras divinas, que a mente e o espírito se alinham à frequência do eterno. A leitura devocional é uma prática de escuta ativa, onde não apenas absorvemos, mas respondemos ao que Deus nos fala, cultivando uma relação genuína e dinâmica com o autor da palavra. Dessa prática de leitura, desdobra-se a escuta atenta. Ir além das palavras impressas e desenvolver uma sensibilidade para a voz de Deus é um passo crucial. Em meio ao incessante barulho do mundo, as demandas do trabalho, as distrações digitais, as preocupações da vida, a voz de Deus muitas vezes se revela em um sussurro, em uma paz que transcende o entendimento, em uma convicção que se assenta no coração. Esta voz se diferencia do ruído pela sua natureza. É sempre calma, nunca coercitiva. É verdadeira, nunca contraditória à sua palavra. E sempre nos aponta para o amor, a justiça e a retidão. Ela não nos impulsiona ao desespero ou ao medo, mas à esperança e à fé. Cultivar a escuta atenta implica em criar espaços de silêncio em sua vida, momentos intencionais de quietude, onde você pode parar e simplesmente estar na presença. Pode ser durante uma caminhada, ao contemplar a natureza ou em um momento de oração silenciosa. Aprenda a discernir a diferença entre seus próprios pensamentos, as sugestões do inimigo e o direcionamento suave e seguro do Espírito Santo.
É uma habilidade que se desenvolve com a prática e a dependência contínua do pastor divino. Outro pilar essencial é a vida de adoração genuína. Adorar não é apenas cantar cânticos ou seguir rituais. É uma postura do coração, uma entrega total de quem você é e do que você tem àquele que é digno de toda honra. A presença de Deus é vivenciada de forma profunda quando o adoramos não por performance, não para impressionar outros, ou mesmo para manipular a Deus a fim de obter algo, mas por quem Ele é. O foco da adoração genuína está em Deus, em sua majestade, em seu caráter, em sua bondade. Onde está o seu coração, aí estará a sua verdadeira adoração. Se o coração está focado em si mesmo, em seus problemas ou em suas próprias vontades, a adoração se torna vazia, um mero eco sem vida. Mas quando o coração se derrama em gratidão e reverência ao Criador, quando você reconhece sua soberania e seu amor incondicional, a presença de Deus se manifesta de forma poderosa, preenchendo o ambiente e a sua alma com uma paz que as imitações jamais poderão conferir. A adoração autêntica é uma troca. Nós entregamos nosso louvor imperfeito e Ele nos entrega sua presença perfeita e transformadora. A presença de Deus, embora pessoal, também é fortalecida e manifestada na comunhão e comunidade. O cristianismo não foi projetado para ser vivido em isolamento. Quando nos reunimos com outros crentes, com um coração sincero, buscando a Deus juntos, experimentamos uma dimensão coletiva da sua presença. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está presente no meio deles. Uma comunidade de fé genuína, baseada no amor fraternal, no apoio mútuo, na responsabilidade mútua e na partilha de dores e alegrias, reflete o caráter de Deus de uma forma que nenhuma imitação pode sustentar. As forças do engano prosperam na divisão e no isolamento. A unidade e o amor em comunidade, por outro lado, são um testemunho poderoso da presença inimitável de Deus, que se manifesta na forma como nos amamos e cuidamos uns dos outros. Esta é uma forma tangível de ver e experimentar o DNA espiritual de Deus em ação, através de pessoas imperfeitas que buscam refletir a perfeição do seu Criador. Um lugar de refúgio e de pertencimento que transcende as superficialidades do mundo. Finalmente, ao cultivar essas práticas, você desenvolverá uma inabalável confiança na promessa. A prática consistente de buscar e se conectar com a presença inimitável de Deus diminui drasticamente o medo da enganação. Ela não elimina as tentações ou as falsas promessas, mas equipa você com um discernimento aguçado, uma massa muscular espiritual que o ajuda a reconhecer o falso pelo seu sabor, pela sua essência. Você aprenderá a distinguir a voz do pastor da voz do estranho. Essa confiança se torna uma fortaleza interior, uma convicção sólida que resiste às tempestades da dúvida e da incerteza. Você não apenas crê na presença de Deus, você a experimenta, você a conhece. E esse conhecimento não é apenas intelectual, mas existencial. É a certeza de que, não importa o que aconteça, você está ancorado em uma realidade que é eterna, verdadeira e inimitável. Que a paz e o discernimento de Deus estejam com você nesta jornada de cultivo e experiência profunda de sua presença. Nossa jornada através do mistério da presença de Deus nos levou a águas profundas, revelando o DNA espiritual inimitável do Criador, e como os salmos servem como um farol de discernimento em tempos de escuridão. Exploramos juntos as formas práticas de cultivar essa presença em nossas vidas, transformando nossa fé de um conceito abstrato em uma realidade viva e pulsante. Agora, o convite que se estende a cada um de nós é uma chamada à ação, um desafio para que não nos contentemos em apenas ouvir ou compreender, mas que, de fato, incorporemos essas verdades em nossa existência. Porque não basta saber, é preciso viver. A verdadeira transformação acontece quando o conhecimento se traduz em prática, quando a teoria se torna a fibra da nossa realidade diária. Não permita que a dúvida, esse parasita silencioso da fé, ou o medo, o inimigo mais astuto da ousadia espiritual, roubem de você a segurança inabalável da verdadeira presença de Deus.
Em um mundo que incessantemente tenta nos distrair, nos confundir e nos afastar do essencial, a decisão de buscar ativamente o divino é um ato de coragem e de amor próprio. A tentação de adiar essa busca para um momento mais oportuno é uma armadilha sutil, mas o agora é o único tempo que realmente possuímos, e a sua alma anseia por essa conexão, por essa verdade que liberta e fortalece. Pense na paz que essa certeza pode trazer, na clareza que ela oferece em meio às incertezas da vida, na força que ela concede para enfrentar os desafios. É uma herança que está à sua espera, pronta para ser reivindicada, não por mérito, mas por graça, através de um coração sincero que se volta para o seu Criador. Mergulhe nos Salmos com um novo olhar, com um coração receptivo e uma mente aberta. Deixe que a poesia inspirada desses textos antigos ressoe em seu espírito, que as orações se tornem as suas próprias orações, e que os louvores se elevem do seu ser como incenso agradável. Explore essa verdade inimitável que reside na essência de Deus, nas suas promessas, no seu caráter. Sinta a diferença que só o divino pode trazer. Não é uma diferença superficial ou momentânea, mas uma transformação profunda e duradoura, um alicerce que se estabelece em sua alma e resiste a qualquer vendaval. Permita que a presença de Deus seja o fio condutor de seus dias, a luz que ilumina seus caminhos e a voz que sussurra a verdade em seu íntimo, dissipando as sombras do engano e da confusão. Essa é a promessa para aqueles que se achegam. Se este vídeo, com suas reflexões e revelações, tocou seu coração de alguma forma, se ele acendeu uma centelha de esperança ou trouxe clareza à sua busca, o convite é para que você não guarde essa verdade apenas para si. A verdade, quando compartilhada, multiplica-se e alcança aqueles que também anseiam por uma conexão genuína. Deixe o seu gostei como um sinal de que essa mensagem fez a diferença para você. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que está buscando, que está confuso, que precisa ouvir essa mensagem de discernimento e de esperança. Seja você mesmo um canal para que essa luz alcance outros corações que, como o seu, clamam por autenticidade espiritual e segurança. Essa é a maneira mais prática de estender a mão a quem precisa. Finalmente, para continuar a aprofundar sua fé, para seguir desvendando mistérios e fortalecendo sua jornada espiritual, assine o canal. Ative o sino de notificações para não perder as próximas revelações e ensinamentos que fortalecerão a sua alma, equipando-o cada vez mais para discernir a voz do pastor em meio a tantas vozes. Juntos, continuaremos a explorar as riquezas da Palavra de Deus, aprofundando nosso entendimento da sua inimitável presença e aprendendo a viver uma vida que glorifica o seu santo nome. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder não reside na imitação, por mais convincente que ela seja, mas na autenticidade inquestionável do Criador. E a autenticidade de Deus, revelada em sua presença, em sua palavra e em seu amor incondicional, é algo que nunca, jamais poderá ser copiado. Que a paz profunda e o discernimento claro de Deus estejam sempre com você, abençoando cada passo de sua jornada.